Colossenses capítulo 1, do 3 ao 12. Amém? Vou dar mais um minutinho para você achar aí. Repita comigo assim, de maneira profética. Eu não gosto muito de esse repete comigo não, mas é algo que precisa ficar guardado no nosso coração. Diga assim: o crente precisa viver feliz. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, ó, fala: o crente precisa viver feliz. Precisamos, sabe, irmãos? Mesmo diante de qualquer circunstância, de qualquer situação, nós precisamos viver feliz. Achou aí Colossenses capítulo 1? Nós vamos ler a partir do versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por cada um de vocês, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que está preservada em cada um de vocês nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal que acontece entre vós, desde o dia em que vocês ouviram a palavra e entenderam a palavra. A graça de Deus na verdade. Versículo 7, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quando vós outros fiéis ministros de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Versículo 9, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, em longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, da parte de vós cabe a herança dos santos na luz. Pai querido, essa é a tua palavra, Senhor. Faz mais uma vez, Senhor. Fala conosco, fala a cada coração, a cada irmão, a cada irmã que está aqui nessa manhã, Senhor. Assim como tu fizestes há bem pouco tempo, Senhor, renova-nos através da tua palavra, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, em primeiro lugar aqui, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz, essa carta aos amados fiéis irmãos em Cristo Jesus. Essa carta aqui, Paulo não está escrevendo para qualquer um. Paulo não é uma carta para todos, é uma carta para a igreja que está lá em Colossos. É uma carta para a igreja que ele havia plantado e uma igreja que estava se conservando bem. Então ele escreve: olha, eu quero escrever, essa carta está endereçada a vocês, irmãos que fazem parte aí da igreja de Colossos. E Paulo está muito feliz, Paulo está entusiasmado, Paulo está alegre com tudo aquilo que Deus está fazendo no meio daqueles irmãos. Paulo está muito feliz, Paulo está entusiasmado com tudo aquilo que Deus está fazendo através da vida de cada um, está fazendo na casa de cada um e principalmente no meio da igreja. Então ele escreve, fala: irmãos, eu estou muito feliz, eu tenho recebido muitas notícias boas a respeito de vocês, eu estou alegre, meu coração está entusiasmado, porque eu tenho ouvido notícias boas de vocês, que vocês têm ouvido a palavra, que vocês têm compreendido a palavra e que principalmente vocês estão vivendo aquilo que vocês aprenderam a respeito da palavra. E ele relata ainda, ele está mais entusiasmado ainda, porque ele entende que o irmão Epáfras, que estava naquele lugar falando a respeito, continuando o trabalho que ele havia iniciado, ele diz: olha, eu louvo a Deus pela vida deste homem, que continua pregando a palavra de Deus, mas sabe que está enchendo meu coração de alegria, que a palavra não tem permanecido apenas e se manifestado apenas em vocês, ela está frutificando, outros também têm sido alcançados, outros também estão experimentando essa mesma transformação que vocês têm experimentado. Então o apóstolo Paulo está feliz, está alegre,
está entusiasmado. E sabe, irmãos, a primeira coisa que vem ao meu coração aqui é: onde o evangelho chega, onde a palavra transformadora do Senhor chega, há mudança, há transformação. Onde o evangelho chega, o evangelho genuíno, o verdadeiro evangelho do Senhor, onde ele chega, há mudança, há transformação, há avanço, há progresso. E Paulo relata isso aqui aos irmãos de Colosso. Olha, vocês estão ouvindo a palavra, olha, vocês estão praticando a palavra, vocês estão entendendo a palavra, e eu tenho visto que vocês estão progredindo, que vocês estão avançando, que vocês estão tendo uma vida plena e triunfante. Sabe, irmão, nos dias de hoje há muita distorção do que é uma vida plena, do que é uma vida triunfante. Nos dias de hoje há muita distorção em relação a isso. Tem gente que acha que ter uma vida triunfante é ter muitas coisas, que ter uma vida triunfante é ser bem sucedido em tudo. E uma vida triunfante para o apóstolo Paulo, e uma vida triunfante para Deus, é uma vida em santidade, é uma vida em pleno conhecimento do evangelho, é uma vida digna, assim como ele diz aqui. E agora ele continua dizendo o seguinte: olha, eu tenho visto que vocês têm tido uma vida plena, uma vida abençoada. Por quê? Porque além deles terem uma vida abundante, uma vida triunfante em santidade nos caminhos do Senhor, o Senhor estava progredindo eles em tudo. Porque assim, irmãos, quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós praticamos a palavra de Deus, as outras coisas vêm a galope. Deus acrescenta outras coisas na nossa vida. Deus promove bens, Deus promove saúde, Deus cuida da nossa família, Deus manda uma casa nova. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E Paulo está feliz dizendo: olha, que bom, como eu estou feliz em saber que vocês estão entendendo, compreendendo a palavra do Senhor e vivendo a palavra do Senhor. Ele está feliz, ele está entusiasmado. E eu fico pensando aqui, irmãos, nós pastores recebemos muitas notícias tristes. Nós pastores, ao longo da caminhada, você recebe muita notícia triste. É muito casal querendo se separar, é muita notícia de doença. Pastor, está lá no hospital, pastor, está doente, pastor, eu não sei se tem salvação. É muita notícia triste. Entretanto, é muita notícia boa também. A gente recebe muita notícia boa. Pastor, olha, o meu filho vai casar. Pastor, olha, eu fui promovido no meu emprego. Pastor, olha, eu tive uma experiência nova com Deus. Pastor, olha, a minha esposa me perdoou. Pastor, olha, meu marido agora é um outro homem. Pastor, olha, meu filho que estava perdido agora voltou. São tantas notícias boas. Por quê, meu irmão? Porque o evangelho promove. O evangelho tem esse poder de transformar, de mudar, de trazer algo novo, de expandir. E Paulo está relatando isso. Ele está dizendo: olha, como eu estou feliz por cada um de vocês. E eu queria começar aqui, irmãos, a respeito das notícias boas que ele ouve. Olha o que ele diz no versículo 4: desde que ouvimos da nossa fé em Cristo Jesus, do amor que vocês têm tido um para com os outros. Ele diz: olha, o evangelho transformou tanto vocês, que eu tenho ouvido que vocês têm preservado o amor entre vocês, vocês têm preservado a fé entre vocês. Isso é muito bom. Isso é fruto do evangelho de Deus. Isso é fruto daquilo que eles tinham ouvido através da vida de Paulo e através da vida de Epáfras. E aí, no versículo 6, ele diz o seguinte: olha que coisa interessante, e isso precisa entrar no meu entendimento e no seu entendimento. Olha o que ele diz: o que chegou até vós, como também todo mundo, está produzindo um fruto e crescendo tal que acontece entre vós, desde o dia em que vocês ouviram e de que vocês entenderam. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que eu e você, nós somos seres racionais. Nós não somos macaco, nós não somos passarinho, nós não somos cachorro. Nós somos seres racionais. Então tudo que eu recebo, tudo que eu ouço, eu preciso ouvir, digerir e entender. E Paulo está dizendo: olha, além de ouvir, vocês estão compreendendo, vocês estão entendendo. Então Paulo está dizendo aqui: é importante que eu e você ouçamos a palavra. É importante que eu e você leia a palavra. Mas é mais importante ainda que nós
entendamos aquilo que estamos ouvindo, aquilo que estamos lendo. E ele está dizendo: olha, que bom saber que vocês estão ouvindo e estão entendendo a graça de Deus na verdade, porque o evangelho genuíno, ele tem esse poder, meu irmão. O evangelho genuíno, ele tem o poder de transformar, de mudar a vida. E Paulo diz: olha, que bom que vocês estão entendendo, porque o evangelho promove, porque não adianta só ouvir, eu preciso ouvir e entender. Ouvir e entender, ouvir e compreender. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes, e até hoje acontece isso comigo. Eu fiz 4 anos de teologia, irmãos. Eu sou cristão há mais de 20 anos. Eu leio a Bíblia todos os dias. Eu já li a Bíblia inteira algumas vezes. Eu tenho vários livros de estudos. Eu estudo toda semana, quase todo dia. E tem algumas passagens que eu leio, não entendo direito, não. Eu tenho que pesquisar, estudar, ver contexto. Porque é assim. E quantos de nós já não lemos a Bíblia sem entender? Então Paulo diz: olha, essa sabedoria vem de Deus, é divina. Então nós precisamos não só ouvir e não só ler, nós precisamos entender. E Paulo está feliz, porque eles estão se promovendo, eles estão avançando. E Paulo tá feliz porque ele tem recebido notícia de que, olha, os irmãos lá da igreja de Colossos, eles estão ouvindo a palavra, mas o melhor, além de ouvir a palavra, eles estão entendendo e também estão praticando esta palavra. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Ele diz lá no versículo 9, olha o que ele diz no versículo 9: por esta razão, também nós, desde os dias que ouvimos, não cessamos de orar por cada um de vocês, e pedir que vocês transbordem no pleno conhecimento da sua vontade, e em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Vocês estão sabendo muita coisa, a vida de vocês está sendo transformada, Deus está fazendo muita coisa entre vocês, mas ó, eu continuo orando para que vocês cresçam, para que vocês avancem, para que vocês transbordem em toda a sabedoria e entendimento espirituais. Sabe por quê, irmãos? Nós somos feitos de carne e osso. Se eu for aí dar um beliscão em você, você vai gritar e vai falar: ai. Nós somos seres feitos de carne e osso. Entretanto, nós somos seres espirituais. Então Paulo está dizendo aqui, ó, ainda que vocês tenham avançado, ainda que vocês tenham crescido, eu tenho orado para que Deus dê mais conhecimento espiritual na vida de vocês. Sabe por quê, irmãos? Existem coisas que nós achamos que é coisa humana, que é perseguição humana, que é problema humano, e muitas vezes são coisas espirituais. Então nós precisamos ter essa sensibilidade, esse discernimento para entender quando é algo natural, quando é algo comum, ou quando é algo espiritual, quando é algo que eu preciso orar de maneira especial, eu preciso jejuar de maneira espiritual. E Paulo está dizendo aqui: eu tenho orado para que vocês transbordem no pleno conhecimento da vontade, toda a sabedoria e entendimento espiritual. E sabe, irmãos, quando eu tenho entendimento espiritual, a minha maneira de agir, ela é completamente diferente. Mas mais importante que a minha maneira de agir, é a minha maneira de reagir. Paulo está dizendo: olha, reaja, haja e reaja de maneira espiritual. Sabe por quê, irmãos? As pessoas vão errar conosco, as pessoas vão falhar conosco, as situações vão nos cobrar reações. Entretanto, eu e você precisamos reagir de maneira espiritual, buscando discernimento de Deus. Sabe, muitas vezes a vontade que eu tenho é de jogar no meio da cabeça, mas eu não faço isso. Muitas vezes a vontade que eu tenho é de falar tudo que está aqui dentro, mas eu não falo. Muitas vezes a vontade que eu tenho é de dar uma muqueta, mas eu não dou. Por quê? Porque eu não sou um ser carnal, eu sou um ser espiritual, e eu tenho entendimento espiritual. É aquilo que eu falo sempre, né? É falar a coisa certa, no tempo certo, do modo certo. Muitas vezes falamos a coisa certa, do modo errado e no tempo errado. Deu tudo errado. E é isso que Paulo está dizendo. Eu tenho orado para que vocês transbordem no entendimento espiritual das coisas. Eu preciso entender, irmãos,
Onde está a espiritualidade no meu casamento? Onde está a espiritualidade na minha vida financeira, na minha saúde, na minha maneira de comportar, nos pensamentos que entram na minha cachola? Preciso buscar esse entendimento espiritual. E Paulo está dizendo, ainda que vocês estejam avançando, ainda que as notícias que eu tenho recebido de vocês sejam notícias boas, eu tenho orado para que vocês transbordem ainda mais a respeito desse pleno conhecimento. Eu não reajo pela carne, eu reajo pelo Espírito. Eu não reajo segundo a vontade da minha carne. A minha carne está mandando falar, a minha carne está mandando fazer, a minha carne está mandando ir para cima, a minha carne... Mas eu reajo segundo o Espírito Santo que habita em mim. Amém? Amém? É isso que Paulo está dizendo. No versículo 10, na parte A, ele diz o seguinte, olha o que ele diz no versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Ou seja, quando ele diz assim, a fim de. Ou seja, tem um objetivo, meu irmão. Tem um objetivo, tem um propósito. Você não vai ter uma vida de santidade, você não vai buscar entendimento, conhecimento apenas por buscar, não. Tem um propósito, porque quanto mais eu buscar, quanto mais eu viver, mais de modo digno eu vou viver. E sabe, irmãos, o resultado disso é que quanto mais santo eu for, quanto mais sabedoria espiritual eu tiver, melhor eu vou viver aqui e mais galardão, mais resultado eu terei. Isso que ele está dizendo, então, a fim de a sabedoria, para que vocês vivam de modo digno para o seu inteiro agrado. Ou seja, quanto mais eu agradar a Deus, quanto mais fiel eu for a Deus, melhor eu viverei nessa terra e melhor eu experimentarei na cidade santa, na vida eterna. Então ele diz, olha, a fim de, vai ter resultado, espere para ver o resultado, não é fazer por fazer, não, tem propósito. Aí na parte B ele diz, olha, frutificando em toda boa obra, crescendo em pleno conhecimento de Deus. Ou seja, irmãos, crescendo, avançando, multiplicando uma vida triunfante, triunfando no trabalho, na família, no casamento. Ou seja, ele está dizendo para mim e para você, que quanto mais eu busco Deus, que quanto mais eu busco entendimento das coisas de Deus, mais eu tenho capacidade de frutificar em toda a obra e cresço em pleno conhecimento de Deus. Ele está dizendo o seguinte para mim e para você: quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós buscamos vida de santidade com Deus, maior é a possibilidade de sermos bem-sucedidos nessa terra, maior é a possibilidade de sermos bem-sucedidos na nossa família, no nosso casamento, na nossa vida financeira, porque Ele dá o pleno conhecimento, Ele nos revela as coisas espirituais. Ele está dizendo, façam isso, busquem mais a Deus, busquem mais conhecimento, e assim vocês vão frutificar, vocês terão uma vida triunfante, uma vida digna de santidade. Paulo está feliz, mas ele diz, olha, o Senhor tem muito mais. O Senhor tem muito mais para liberar para a vida de vocês. O Senhor tem muito mais para fazer na vida de cada um de vocês. Olha o que ele diz no versículo 11. Versículo 11. Ele diz o seguinte: sendo fortalecidos de todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Sabe, irmãos, eu e você, nós que somos chamados crentes, cristãos, nós precisamos viver com alegria. Sabe? Tirar aquela carranca. Nós precisamos viver com alegria. Tirar aquela carranca do rosto, que nem aqueles cantores de rap vivem emburrado, não sorri nunca, não. A despeito de todas as dificuldades, de todas as lutas, eu e você, quando nós olhamos para a nossa vida, olhando para trás de onde viemos, olhando para aquilo que estava reservado a mim e você, quando a gente olha para os dias de hoje, a gente tem que celebrar, a gente tem que se alegrar. Porque estávamos condenados à morte, estávamos condenados ao inferno, e agora nos é prometida uma vida eterna ao lado do Pai. Então, nós temos que ser felizes. Paulo diz, olha, diante de todas as situações, vocês precisam viver felizes. Mas olha que coisa interessante, irmãos, olha que coisa interessante. Ele diz assim, primeiro, antes da alegria,
Ele diz, olha, com força da sua glória em toda perseverança. O que é perseverança, irmãos? Perseverança é o mesmo que fé. É o mesmo que fé. É crer que diante de todas as dificuldades, de todas as lutas que eu possa estar atravessando, eu sei que no momento certo, o Senhor vai colocar a sua mão. O Senhor vai colocar a sua mão. Porque a minha fé me torna perseverante. A minha fé me fortalece. Quanto mais fé eu tiver, mais fortalecido eu serei, mais perseverante eu serei. Então ele diz, olha, vocês precisam viver perseverantes. Agora olha que interessante, aí ele continua, vocês precisam ser em primeiro lugar perseverantes, mas também vocês precisam ter longanimidade. E o que quer dizer? Quantas e quantas vezes nós já vimos, o apóstolo Paulo fala muito a respeito disso, e a Bíblia fala muito a respeito de longanimidade. O que quer dizer isso, irmãos? Você já foi no dicionário procurar o que quer dizer isso? E quer dizer, virtude de suportar com firmeza em benefício dos outros. Ou seja, ser generoso. Longanimidade quer dizer o seguinte, a despeito de qualquer situação que você esteja vivendo, a despeito de qualquer momento, qualquer circunstância que você esteja vivendo. Longanimidade quer dizer o seguinte, é suportar com firmeza, crendo que Deus está no controle, crendo que Deus vai pôr a sua mão, com firmeza, a despeito dos outros, ou seja, em prol dos outros, porque os outros olham para a sua vida, olham para a sua perseverança, olham para a sua fé e dizem, se ele creu assim, eu vou crer também. Ou seja, a longanimidade é um ato de generosidade, porque você está gerando fé na vida do outro, você está gerando fé na vida daquele que está ao seu lado. Então ele está dizendo, olha, permaneçam firmes, sejam longânimos, ou seja, sejam generosos, tenham paciência, porque eu, o Deus de você, estou no controle de todas as coisas, sobre a vida de cada um de vocês. Então, irmãos, o que eu preciso fazer? Paulo está dizendo, olha, vocês estão muito bem, eu estou feliz com as notícias que eu tenho recebido a respeito de vocês. Entretanto, Deus pode fazer muito mais. Deus pode acrescentar muito mais ainda na vida de vocês. Sabe por quê? Porque eu tenho a certeza e a plena convicção de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então, o que eu preciso entender, irmãos, o que nós precisamos entender, é que Deus tem muito mais ainda para fazer na nossa vida. Deus tem muito mais ainda para liberar na sua vida. Deus tem muito mais ainda. Basta que nós busquemos. E ele diz, lá no versículo 3, eu dou sempre graças ao Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por cada um de vocês, desde que ouvimos falar a respeito de tudo que Cristo está fazendo na vida de vocês. Sabe, irmãos, como é bom receber boas notícias, saber que um irmão está prosperando, saber que uma irmã está prosperando, saber que Deus está agindo na vida de um, de outro, mesmo diante de todas as lutas, todos nós passamos por lutas e dificuldades, mas como é bom saber que muitos têm permanecido firmes na fé, muitos têm andado firmes na fé, têm tido longanimidade. Alguns perderam emprego, outros perderam negócios, outros tiveram redução no salário. Entretanto, permanecemos todos firmes, sabendo que eu estou dando um passinho para trás aqui, mas Deus está preparando 10 passos para frente ali. Estou dando uma recuadinha aqui agora, mas Deus tem algo maravilhoso para fazer ali na frente. É assim que Ele faz. Nós precisamos viver com alegria. E o apóstolo Paulo diz isso, vivam, além de perseverantes e longânimos, vivam com alegria, disposição, sabe, todas as vezes que vier a dúvida no meu coração, todas as vezes que tiver acontecendo algo que eu não esteja me incomodando, eu preciso olhar para trás, e lembrar de onde Deus me tirou, aí eu tenho certeza que a alegria volta novamente. Saber que para nós há uma promessa, irmãos. Há uma promessa. Olha o que diz o versículo 12. O versículo 12 diz assim: sendo fortalecidos de todo o poder,
segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e longanimidade e alegria. Aí versículo 12, e dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ou seja, ele diz o seguinte: nós precisamos dar graças, ser agradecidos por tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, e que vos fez idôneos. Aí ele olha de novo para a nossa geração que já nasce mais perversa. Todos nós nascemos com uma geração mais perversa. Se não tivermos um encontro com Cristo, o nosso destino é morte e inferno. Agora, ele está dizendo, olha, só que esse Deus, Ele nos fez idôneos. A partir do momento que nós tivemos um encontro com Ele, Ele transformou a nossa vida e nos tornou idôneos. E além de nos tornar idôneos, pelo fato de nos tornarmos idôneos, Ele nos tornou idôneos, Ele nos promete uma herança, nos cabe uma herança para todos aqueles que são chamados santos. E o que é santo? É não pecar, é não fazer coisa errada? Não. Santo é aquele que busca a santidade, aquele que busca se afastar do mal, que busca se afastar do pecado. E Ele está dizendo, olha, o Senhor vos transformou, assim como fez em mim, em pessoas idôneas. E eu fui na tradução de idôneos, irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo diz, que o Senhor nos pegou lá de uma vida pregressa e nos transformou em pessoas idôneas. Olha o que quer dizer idôneo: confiável, íntegro, leal e honrado. Essas 4 palavras estão lá no dicionário, dizendo a respeito do que é ser idôneo. Ser idôneo é ser confiável, ser idôneo é ser íntegro, ser idôneo é ser leal, ser idôneo é ser honrado. Quantos e quantos de nós, irmãos, no meio da nossa vida, tem alguns aqui que já nasceram em berços cristãos, já nasceram desde pequenininho, caminham na palavra, mas quantos não se desviaram no meio do caminho, ou tropeçaram no meio do caminho? Mas a grande maioria de nós, já tivemos um encontro com Deus depois de uma certa idade, de um certo tempo. E quantos de nós não éramos pessoas confiáveis? Quantos de nós não éramos íntegros? Quantos de nós não eram leais? Quantos de nós já não fomos desleais? E quantos de nós não eram confiáveis? Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que a transformação do Evangelho nos tornou confiáveis, íntegros, leais e principalmente homens e mulheres honrados. Homens e mulheres honradas. Homens honrados, moças honradas, moços honrados, jovens honradas. Ou seja, porque a palavra nos transformou, o Evangelho de Deus nos transformou. E aí ele diz, olha, por causa disso, porque vocês foram transformados por Deus, não é mérito nosso, não é mérito nosso. A nossa natureza é má e perversa, mas a transformação veio de Deus, por intermédio do Evangelho. E por causa dessa transformação, que transformou você em uma pessoa íntegra, uma pessoa digna, por causa disso ele diz, olha, a cada um de vós cabe a parte da herança dos santos. E qual que é a nossa herança, irmãos? A nossa herança está no céu, a nossa herança está na eternidade, a nossa herança está na vida dos nossos filhos. Ele está dizendo, olha, vale a pena, a fim de, no final, você vai ver o resultado. Como diz lá em Malaquias, vocês verão a diferença daqueles que andam e daqueles que não andam com Deus, daqueles que são fiéis e daqueles que não são fiéis a Deus. Sabe, irmãos, o mundo nos coloca tantas tentações. É claro, eu estou falando com gente madura aqui, com gente fiel, com gente firme na fé. Mas o mundo coloca aí tantas tentações para nos afastar da igreja, para nos afastar do reino de Deus, para nos afastar do corpo de irmãos. O mundo coloca aí tantas tentações, mas Paulo está dizendo aqui, olha, cada um de vocês tem parte na herança, cada um de vocês será recompensado, a fim de, tem objetivo, tem propósito, não é à toa não é ser santo por ser santo, não é ter conhecimento por ter conhecimento, não é buscar conhecimento espiritual por buscar, não era ouvir por ouvir, é ouvir e entender, porque tem propósito, tem finalidade, e a finalidade é
no final, aos vencedores, eu tenho o melhor reservado. Aos vencedores, eu tenho o melhor reservado. Sabe, irmãos, nós éramos considerados no reino espiritual, antes de ter um encontro com Deus, nós éramos considerados o que tinha de pior na sociedade. Mas a partir do momento que tivemos um encontro com Deus, nós somos considerados idôneos, somos considerados santos, a nata separada, aqueles que vão experimentar aquilo que está aqui em Apocalipse no capítulo 21, a revelação que o Senhor deu a João no capítulo 21, enquanto ele estava na ilha de Pátimos. Olha a revelação, e o Senhor revela para ele, falando a meu e a seu respeito, mais ou menos aquilo que Paulo promete aqui em Colossenses no capítulo 1, e ele diz: olha, eu vi um céu, eu vi uma nova terra, pelo primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vi também uma cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, a parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão, vou repetir isso aqui. O Senhor não vai vir buscar o Chico individualmente, o Senhor não vai vir buscar o William individualmente, o Senhor não vai vir buscar a Antonieta e nem o Caio. O Senhor virá buscar a sua noiva, a sua igreja. Então esse negócio de eu cultuo em casa, eu não preciso de igreja, isso é coisa do inferno. Aqui vi também uma cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então eu vi uma grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus, com os homens de Deus, habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e Ele lhes enxugará toda a lágrima dos olhos, e a morte já não existirá, e não haverá luto, como acabamos de cantar, e nem pranto, nem dor, porque nas primeiras coisas já se passaram. Falando desse mundo aqui, nós partimos, falando desse mundo, já se passou. E disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e eu é quem tem, e a quem tem sede, eu darei da graça da fonte de água viva, a água da vida, e ao vencedor, aqueles que permanecem firmes até o fim. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala: meu irmão, minha irmã, você é um vencedor, você é uma vencedora, você tem permanecido até o fim. E aí ele diz: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. E aqui a continuação do texto, não vou entrar nessa parte aqui, mas fala daqueles que são os covardes, os incrédulos, aqueles que abandonam no meio do caminho o que está para eles. Mas eu e você já sabem, eu não quero falar dos covardes, eu não quero falar daqueles que largaram, eu quero falar de mim, de você, que temos permanecido fiéis. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão, e aqui eu encerro. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias, eu não sei como está a sua vida, eu não sei quais os abacaxis que você tem que descascar amanhã, não sei. Mas de uma coisa eu sei, meu irmão, o que você está vivendo aqui: pastor, a minha vida está maravilhosa, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Falava ontem para um casal precioso, vocês estão vivendo a melhor fase da vida de vocês, que esses 2 barrigudinhos que vocês têm, a casa bonita que vocês estão comprando, o relacionamento amoroso de vocês. Mas deixa eu falar um negócio, irmãos, nada se compara com aquilo que nós vamos experimentar na eternidade. Nada se compara com aquilo que os nossos filhos vão experimentar na eternidade. Sabe, irmãos, mas ele diz: ainda que você esteja passando por lutas, ainda que você esteja passando por tribulações, ainda que você esteja passando por dificuldades, permaneça firmes, que até aqui Ele quer nos dar dias plenos. Até aqui Ele quer nos dar bons dias, Ele quer que vivamos com alegria. Então isso vai passar, meu irmão, isso vai passar, minha irmã. Permaneça firme, porque o que Deus tem para nós são planos bons. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Eu queria que você orasse aí, você colocasse diante de Deus as suas inquietações.
Sabe, irmãos, eu sei que o reino espiritual é algo muito difícil. Paulo diz, olha, eu tenho orado aqui para que vocês recebam pleno conhecimento e entendimento das coisas espirituais. Eles estavam bem, estavam caminhando bem, era uma igreja saudável, uma igreja que estava buscando mais e mais a Deus. Mas Paulo diz, olha, eu continuo orando, para que vocês busquem mais, para que vocês recebam mais entendimento das coisas espirituais. Sabe por quê, irmãos? Porque quanto mais nós entendermos, quanto mais nós compreendermos as coisas espirituais, mais a gente vai saber lidar com a vida, que não é fácil. Então eu queria que você, nesse momento, colocasse aí primeiro as suas debilidades, e pedisse a Deus, Senhor, me dá mais conhecimento, Senhor, me dá mais entendimento. Isso que Paulo está clamando aí pela igreja de Colossos. Pai, eu preciso disso. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos disso. Quando nós entendermos o que acontece no reino espiritual na nossa vida, a gente vai saber lidar mais com as coisas. A gente vai ser, nós homens, seremos melhores pais, Emerson. Sabe, seremos melhores esposos, Chico. Seremos melhores filhos, William. Seremos melhores profissionais, seremos melhores professores, né, Erivaldo? Nós seremos melhores músicos, melhores servos, quando nós começamos a compreendermos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então peça isso, que a igreja caminhava bem, mas Paulo clama e diz a eles, vocês precisam de mais, eu estou clamando a Deus, eu estou orando a Deus, para que vocês recebam mais. Mas eles já estavam bem, estavam caminhando bem. Mas Paulo diz, vocês precisam de mais. Amém? Pai querido, nós oramos agora, Senhor, pedindo a Tua mão poderosa sobre nós, Pai. Dá-nos mais, Senhor, dá-nos mais da Tua palavra, da Tua revelação. Oh, Senhor, dá-nos mais do Teu conhecimento, Senhor. Pai, nós queremos viver como seres espirituais. Livra-nos, ó Deus, de vivermos como carnais. Livra-nos das nossas reações serem reações carnais. Quando agimos pela carne, Senhor, sofremos. Temos que retroceder, voltar atrás. Oh, Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a avançar. Senhor. Oh, Pai, ajuda-nos. Para nós, o reino espiritual, Senhor, estamos como a igreja de Colossos, ainda que estejamos avançando, para nós ainda é algo incipiente, é algo novo. Ajuda-nos a avançar, Senhor. Nós queremos ir além, buscar mais da Tua presença, Senhor, entender mais daquilo que Tu tens para nós no reino espiritual. Ajuda-nos a entender, Pai, aquilo que Tu queres para nós, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa vida profissional. Ajuda-nos, ó Deus. Nós queremos ser melhores, ó Pai. O nosso desejo é o mesmo desejo do apóstolo Paulo para aquela igreja. Que nós a vencemos, que tenhamos uma vida triunfante, no santo nome de Jesus. E que possamos, ó Pai, no final, sermos reconhecidos como vencedores, aqueles que permaneceram até o fim, aqueles que não retrocederam, para recebermos, assim como é prometido aos Colossenses, para recebermos a parte da nossa herança. Faz isso, Senhor. Eu profetizo aqui, Senhor, que ninguém se perderá. Eu profetizo que mesmo nesse tempo de pandemia, nesse tempo louco e confuso que vivemos, ninguém se perderá. Nenhum dos nossos filhos se perderá. Eu digo aos avós aqui, nenhum dos seus netos se perderá. Nenhum se perderá. Oh, Senhor, nenhum dos nossos filhos se perderá, nenhum da nossa casa se perderá. E eu oro, Senhor, para aqueles que convivem conosco, aqueles que fazem parte da nossa casa, nenhum deles descerá à sepultura, Senhor, antes de ter um encontro contigo. Eu profetizo, Senhor, que nenhum daqueles dos meus irmãos descerá à sepultura sem ter um encontro contigo. Não permita isso, Senhor. Não permita isso, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos ter uma vida triunfante, mas uma vida triunfante segundo o Teu Evangelho, segundo as Tuas Escrituras, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você crê nessas coisas que você acabou de ouvir? Então aplauda esse Deus maravilhoso, digno de toda a honra, toda a glória.
Amém?